Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Linha de Frente. E hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo para quem quer ter sucesso, mas principalmente conhecer a si mesmo. Como Sun Tzu dizia no livro A Arte da Guerra, se você conhece o inimigo, conhece a si mesmo, você não deve temer ali o resultado de 100 batalhas. Mas o maior desafio que o empreendedor, o empresário enfrenta é entender a si mesmo ali, os seus pensamentos, o que acontece ali internamente. E para isso, nós temos uma ferramenta maravilhosa que é a análise, o teste de perfil comportamental. Quais os gatilhos ali que te deixam do sério e que te tiram ali a inteligência emocional? Como que você lida sob pressão? É isso que vai fazer uma pessoa sair do amadorismo e ir ali para o profissionalismo, para ir ali para o sucesso. E hoje eu trago uma pessoa que ela decodifica o comportamento humano, que é Pedro Pedrada, e hoje nós vamos bater um papo sobre perfil comportamental, o autoconhecimento, essa ferramenta poderosa de sucesso. Seja bem-vindo, Pedro. Para mim é um prazer poder estar cada vez mais dividindo o conhecimento e cada vez mais dando mais possibilidades para as pessoas crescerem. Porque as pessoas desejam bastante crescer, mas muitas das vezes não sabem quais são as melhores ferramentas para se crescer e ser o governador que você nasceu para ser. E para mim é um prazer estar aqui dividindo essas possibilidades com você. Maravilha. Então vamos começar aqui aquecendo os motores e já vou te fazer aqui a primeira pergunta para você aí que está nos assistindo. Então fiquem ligados aí que hoje o bate-papo vai ser muito agregador e você também aí vai ter a oportunidade de se autoconhecer. Então isso é muito bacana. Mas, Pedro, conta aqui pra gente. O que você diria para aquela pessoa que acha que o perfil comportamental é apenas mais um teste e que não percebe ali o impacto real que esse teste, que essa análise tem ali para sua carreira, para os seus relacionamentos e até mesmo para sua autoestima? Então, a pessoa está perdendo uma grande oportunidade, né? Porque 85% da população está perdido por falta de identidade, por falta de rumo, e por isso que, de repente, não consegue ser alta performance, tem dificuldade de ser a sua melhor versão, tem dificuldade de ter um relacionamento bacana, tem dificuldade de poder projetar o seu melhor. Porque para você conseguir desenvolver o teu melhor, você tem que ter um autoconhecimento. Quando você mesmo falou sobre aquele livro maravilhoso que é A Arte da Guerra. A Arte da Guerra é sinônimo de arte do sucesso. Se você quer vencer a guerra, você tem que vencer o inimigo. E quando a gente fala sobre pessoas, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Então, quanto mais a gente se dominar, mais a gente consegue garantir que a gente vai ter isso, que a gente vai ter sucesso, já que a gente nasceu para ter sucesso e ser o governador da nossa própria vida. Pensando na visão que você falou sobre perfil comportamental, é interessante também falar quando que isso foi criado. Isso foi criado em 1921. Então, foi testado, foi aprovado por pessoas catedráticas no desenvolvimento humano, tinha PhDs, tinha psicólogos, tinha psiquiatra, e o cara que desenvolveu o perfil comportamental, a primeira linha do perfil comportamental, que é tipos de perfis, ele é o Jung, que foi um dos caras que pavimentou a psicologia, o desenvolvimento humano com quem? Com Freud. Por aí você vai percebendo os cabeçudos, os catedráticos que criaram essa possibilidade que a gente vai estar desenvolvendo hoje. E com essa possibilidade, você tem um mapa de você mesmo. Muitas das vezes, você não consegue suportar dores, crises, problemas ao seu redor, indiferente de ser no trabalho ou de ser no relacionamento, porque muitas das vezes você não consegue se entender. Não consegue entender seu próprio limite. Então, essa ferramenta vai falando sobre isso tudo. Fala sobre trabalho, como que você pode ser um alta performance, fala sobre relacionamento,
tanto com pessoas, né, para você se relacionar com amigos, com novas pessoas, que vai até um network e tudo. Também relacionamento em casal, para você poder ter aí bodas de prata, bodas de ouro, coisa que hoje em dia está difícil passar dos 3 anos de relacionamento. Muitas das vezes é porque você não conhece o seu perfil comportamental ou você não tem uma ideia de como que seria o perfil comportamental do teu parceiro ou da tua parceira. Com isso também você abriu o leque de várias outras possibilidades para ser esse grande governador. Então, se entender e entender o perfil comportamental é fundamental para quem quer ter sucesso, e foi através disso que eu dei o meu primeiro 180 graus. Eu sou o cara que em algum momento morou em favela, foi pobre, vivia sem eira nem beira, contando moeda, e graças ao perfil comportamental eu comecei a ver uma nova versão antes de essa versão estar pronta. Então, o perfil comportamental fala muito sobre isso. O que você é, como que você pode mudar, e com isso a gente vai estar trocando várias ideias hoje. E aí a gente percebe o impacto que esse teste tem aí na vida do profissional, do ser humano, né? E por que tantas pessoas passam a vida inteira sem saber o seu perfil comportamental e como que isso impacta na vida dessas pessoas? O não saber ali qual classe que você pertence ali comportamentalmente. Muito interessante isso, e faz com que a pessoa se sinta um peixe fora d'água, né? Ela tem necessidade de se conectar com pessoas, tem necessidade de receber reconhecimento, porque são necessidades humanas, mas ao mesmo tempo ela vai passando por comunidades e não se sente tão confortável, e ela vai passando por trabalhos, por parceiros, e chega num ponto que de repente teve várias experiências e nenhuma te completou. Por quê? Porque você não se conhece, e quando você não se conhece, fica muito difícil para você entender o que você precisa para te completar. Ou melhor, você já chegar completo, tanto numa comunidade de amigos, tanto numa comunidade de trabalho, tanto numa comunidade indiferente qual seja. Para quê? Para você poder transbordar no outro, em vez de achar que o outro é obrigado a te completar, que muitas das vezes é o que está acontecendo, né? As pessoas estão frequentando bolhas porque não sabem quem são, não sabem o que está faltando e acabam parando no lugar errado. Maravilha. E aí a gente percebe aí também a importância de saber, não, qual que é o gatilho que eu vou ter, que me gatilha ali a ter uma reação impulsiva. Então, como que eu vou reagir ali em determinadas situações? Isso é de extrema importância, né, Pedro? E existe ali um perfil comportamental que vende melhor, ou isso é um mito no mundo corporativo? Então, existe habilidade, que é algo que você pode desenvolver, qualquer um pode desenvolver, e existe o dom. O dom que você já veio com ele de fábrica, né? Então, alguns perfis comportamentais, temos aí 16 perfis, 8 desses perfis nascem com o dom já inconsciente de vender, de falar, de se comunicar, de formar rapport indiretamente. Já é uma visão ali sobre as vendas, é uma facilidade de se vender. Porém, se não praticar, não domina aquilo. Então, por mais que você nasça com dom, é sempre bom, indiferente de você ter dom ou não, você aprender as técnicas, porque dominando as técnicas fica muito mais fácil para você replicar, indiferente de qual seja a atividade. Mas para você refazer ela várias vezes e cada vez melhorar, que é o que a gente nasceu para ser alta performance, você vai ter que entender o que você faz bem, o que você faz mal, o que você faz mais ou menos e começar a trabalhar aqueles pontos ali. Maravilha. Então, explica pra gente, quais são os perfis comportamentais que a gente quer saber aqui? O que é cada pessoa ali? Quais são os tipos ali de perfil que existe? Então, muito interessante isso. Começamos com o Jung desenvolvendo 16 perfis. E através de vários estudos, isso foi afunilado para 4 perfis, porque descobriram que esses 16 perfis eram variações de 4 perfis. Então, pensando sobre 4 perfis, temos aí, inicialmente, o dominante, logo depois, o influenciador,
logo depois o S e finalizando com o C de conformidade. Maravilha. E o que muda ali na vida de alguém quando ela finalmente entende ali o seu perfil, se é dominante, se é influenciador, se é estabilidade ou conformidade, e ela entende, não, eu ajo dessa forma porque eu sou tal perfil, inclusive ali nos momentos de impulsividade que se arrepende depois. Bacana. Como eu falei, né? Nós nascemos com alguns dons, todo mundo tem alguns dons. Nós chamamos isso de potência, né? Mas muitas das vezes você não sabe qual é a sua potência. Tem muita gente que nasceu com um dom de fala, de narrativa, e de repente não se percebe com esse dom. Porque muitas das vezes a gente acha que é um pouco arrogante, né? Falar, eu falo bem, eu comento bem. E tem vários outros dons. Então você vai nascer com alguns dons e, ao mesmo tempo, vai ter a oportunidade de perceber quais são os seus pontos cegos. Ao perceber seus pontos cegos, você vai entendendo qual seria o melhor lugar para você se encaixar dentro de um negócio, logo depois junto com até um relacionamento, né? Porque, indiferente de ser trabalho ou relacionamento pessoal ou amoroso, você, através do perfil comportamental, tem como entender o que você faz e achar uma pessoa que te complemente, entendeu? Então você começa a entender que isso é tirar as vendas dos seus olhos. Você nasce assim e o momento que você entende o perfil comportamental é como se você ampliasse a sua mente. Então você começa a enxergar novas cores, novas possibilidades e começa a entender, meu limite é isso aqui. Então eu vou procurar não passar desse limite. Tipo, tem pessoas que a gente se dá bem e tem pessoas que a gente não se dá tão bem. Isso é com todo mundo. Então, com as pessoas que eu me dou bem, eu vou procurar me dedicar mais tempo. Com aquelas outras pessoas que eu não me dou tão bem, não sei porquê, uns alegam que o santo não bateu ou que alguma coisa ali tá de errado ali, é simplesmente isso, é que seu perfil tem uma interferência de visão com a outra pessoa e não tem problema nenhum, mas por saber disso e entender disso, você automaticamente pode pensar o seguinte, eu vou suportar essa dor porque ela tem muito para me aprender, então você automaticamente está ali passando o teu limite porque tem um objetivo, ou você automaticamente fica o tempo necessário. A gente pode pensar nisso muito sobre família, né? A família é muito isso, né? A gente se ama e se odeia ao mesmo tempo e muitas das vezes tem que estar um Natal junto com pessoas que você ama e junto com pessoas que você não vai com a cara dela. E você não sabe se o Natal é ótimo porque tem as pessoas que você ama ou se é meio constrangedor porque tem pessoas que de repente você se sente ou constrangido ou não se sente tão bem. Então é essa linha de raciocínio de você entender, tipo, eu adoro ficar em família, mas tem algumas pessoas que a linguagem, a habilidade, as conversas fluem, e tem outras ali que, eu pareço um carro velho que não anda direito, que eu tenho que ficar empurrando, eu sinto uma dor. Então a pessoa vai notando isso, que a pessoa está sentindo uma dor, que a pessoa está se sentindo deslocado, que a pessoa tem que ou evoluir mais para acompanhar, porque de repente pode ser que a pessoa esteja mais evoluída que você, né? Como eu falei sobre o perfil comportamental, o momento que eu recebi um diagnóstico do que eu era e do que eu não era, eu percebi que eu tinha que fazer uma evolução. E aí eu fiz um investimento de evolução para poder crescer. Então tem essa visão de você ter uma humildade intelectual para perceber que você não tem um resultado que você gostaria de ter porque você ainda é pequeno, comparado a muitas coisas ao seu redor, ao mesmo tempo você entender, caramba, meu momento cessou naquele local, porque aquele local, aquelas pessoas não têm mais tanto para me oferecer, então eu tenho que evitar de ficar em lugares onde eu seja o mais inteligente, o mais culto da mesa, porque ali eu vou aprender menos. E o perfil comportamental vai também te abrindo essas portas todas de você estar se sentindo um peixe dentro do aquário ou um peixe dentro do mar, que você está em casa, você brinca, você zoa. Então é nessa visão também.
E isso é muito interessante que você falou, Pedro, porque quando eu fiz ali o teste e eu descobri que eu era estabilidade com influenciador, eu consegui potencializar as minhas qualidades e conseguir também trabalhar ali as minhas vulnerabilidades. Eu sempre tinha ali em mente que eu não tinha ali o dom da comunicação, mas quando eu descobri que eu tenho o influenciador ali do perfil comportamental muito latente em mim, isso destravou muitas coisas internamente, né? E eu consegui ali exponenciar os meus resultados a partir ali do teste DISC. Mas tem pessoas também, Pedro, que elas vivem ali fora do seu perfil comportamental e elas pagam um preço muito caro, né? Emocional, profissional, além de não saber ou então de saber e tentar ser alguém que ela não é. E quais são os indícios que as pessoas dão de que estão vivendo fora ali do seu perfil comportamental? Parece que você está numa esteira rolante, parece que você está numa areia movediça, que você anda e não sai do local, e você começa a sofrer muito por estar forçando aquela personalidade, aquele personagem. Claro que a vida não é um morango, né? Você muitas das vezes vai ter que engolir sapo, você muitas das vezes vai ficar deslocado, principalmente quando se trata de trabalho, network, envolvendo possibilidades de crescimento, mas tem ali um limite da onde você vai sentir. Então, se você tem que parar para notar, você ama o que faz? Então, se você ama ou é apaixonado do que faz, já quer dizer que você está num caminho certo. Coisa que a gente pode se dizer que mais de 85% da população, nesse exato momento, não está fazendo o que ama. Então, quando você está trabalhando e não está trabalhando com algo que você ama, você já entrou perdendo. Que é o que a gente iniciou falando, né? Você não se conhece a ponto de entender que aquele trabalho vai te fazer mal. Ou já colocar uma meta, né? Tipo assim, ó, eu vou entrar nesse trabalho porque é a oportunidade que apareceu agora, mas eu não gosto de fazer isso. Entendeu? Tipo, eu sou formado em direito e eu tô trabalhando com outra coisa completamente longe do direito. Eu sou engenheiro e tô trabalhando no Uber. Entendeu? Então, essas coisas vão deixando você deslocado. Então, tem que começar a botar uma meta. De tipo assim, eu vou trabalhar nesse trabalho aqui que eu não gosto, mas durante tanto tempo para juntar dinheiro, para economizar, para daqui a pouco eu fazer uma projeção ou empreendedorismo para uma outra área. E aí, nessa área, você vai render muito mais. Por quê? Porque não tem como você render o seu máximo numa área que você não gosta. Porque você vai sentir dores, você vai sentir desconfortos, você vai se sentir um peixe fora d'água, você vai achar que você está andando com uma mochila com 5 anãozinhos dentro dela. Então você, tipo assim, tá cansado sempre, tá estressado sempre, tá puto sempre. Claro que tem outros viés, né? Quando você começa um negócio no mundo do empreendedorismo ou no mundo corporativo, é normal, no início da tua jornada, você sentir alguma dessas reações. Mas passou 1 ano e meio, você tá numa profissão que você gosta, ou tá numa profissão e você começou a ficar patinando demais, você começou a sentir cansaço demais, tá estressado demais, tá puto demais, a ponto que tá transbordando em pessoas que não tem nada a ver com isso, né? Seus familiares, seu parceiro ou parceira, seu filho, entendeu? Já são sinais que vão demonstrando que tem alguma coisa errada na tua vida, principalmente na profissional. Maravilha. E o empreendedorismo, ele é cheio de altos e baixos e até um tanto quanto é estressante. Você que está assistindo a gente deve passar por esses momentos de tensão, esses momentos de estresse, né? E de acordo com esses 4 perfis comportamentais, Pedro, quais são os sinais de alerta de cada perfil comportamental que ele dá assim de cara que fala, tô estressado, tô vivendo sob pressão, como se fosse aquela panela que está a qualquer momento ali pronta para explodir? Lidar com crises, problemas, é normal do mundo dos negócios, indiferente se é empreendedor, autônomo ou se você trabalha no mundo corporativo. Mas, respondendo a sua pergunta, número de raiva muito grande,
número de paralisia muito grande, né? Você inicia algo, mas não consegue terminar, você fica procrastinando demais, automaticamente você fica tenso, você começa a sentir dores musculares, principalmente nessa área aqui, ó, que é a área que mais responde ao estresse. Então, isso são pequenos sinais que acontecem sempre quando a pessoa não está trabalhando ali o disque a favor dela e automaticamente não está prosperando dentro da sua própria essência. E cada vez mais a gente está aí tendo casos de depressão, de síndrome de burnout, e isso está sendo cada vez mais latente, principalmente no mundo corporativo. Isso tem ligação direta ao perfil comportamental? Tem, quase ninguém fala sobre isso porque as pessoas não sabem fazer essas fusões de um conhecimento junto com o outro. Por isso que é bom você entender bastante sobre desenvolvimento humano e também procurar se autodesenvolver, porque no processo do desenvolvimento humano, você começa a perceber que uma coisa está ligada à outra. Entendeu? Exemplo, eu não nasci sabendo esse conhecimento e tendo essas formações de analista comportamental e virado um treinador comportamental como hoje eu faço, treinamentos individuais e treinamentos em coletivo em várias empresas, inclusive Prefeitura do Rio é minha cliente. Mas para isso acontecer, quando aconteceu, é aquilo que eu te falei, né? É como se minha mente tivesse limitada, de eu estar fazendo alguns treinamentos, algumas qualificações técnicas, exemplo, só vendas, só liderança. E quando eu ampliei a visão para analista comportamental, a minha mente mega ultrapassou as possibilidades, porque eu comecei a entender muito mais do que um currículo. Eu comecei a entender muito mais do que uma técnica. Eu comecei a entender que o ser humano ele precisa de um conjunto de possibilidades e, dependendo do perfil, ele vai ficar mais vulnerável para um lado ou para outro. E quanto mais eu entendo isso sobre o ser humano, mais eu consigo, como líder, como gestor de pessoas, como dono do negócio, dar um suporte. E quando eu vou fazer um treinamento também, ou uma qualificação de empreendedor, uma das primeiras coisas que a gente procura fazer é isso, de tentar entender ali o perfil comportamental da pessoa, porque durante o desenvolvimento de crescimento rumo à alta performance, ela vai precisar passar por alguns desertos, né? Então, através do perfil, eu consigo entender se ela vai aguentar o deserto, igual Moisés aguentou ou não. Então, isso tudo são possibilidades que vão surgindo ali, eu dando esse feedback para a pessoa, para cada vez mais ela ampliar ali as possibilidades dela e virar a grande governadora que ela nasceu para ser. Então, maravilha. Aí você demonstra que o perfil comportamental é uma peça fundamental, como eu disse ali no início, né, de autoconhecimento, né? Porque quando a gente sabe nossas vulnerabilidades, a gente consegue trabalhar ali, como Sun Tzu falou ali no livro da Arte da Guerra, muito importante. E dentro ali desses perfis comportamentais, existem perfis que conseguem trabalhar melhor em dupla ou isso é um mito corporativo? Não, isso é realmente um fato. Perfis diferentes trabalham melhor juntos. Ou perfis mais proativos também trabalham melhor junto. Mas muitas das vezes é melhor trabalhar com pessoas diferentes, porque apesar de ter uma resistência inicial, a médio e a longo prazo, as duas pessoas aprendem muito. Porque quase sempre uma pessoa é diferente de você, porque tem uma visão completamente diferente de você, porque tem um perfil comportamental diferente. Mas você pode aprender muito com ela e ela pode aprender muito com você. E isso eu levo até mais, levo para o relacionamento, casal, entendeu? Uma pessoa, quando casa, intuitivamente, quase sempre, 99 das vezes, é por uma pessoa diferente. Por isso que saem muitas brigas, entendeu? E às vezes a pessoa não está nem sabendo por que sai briga. É por isso, porque você sente a atração intuitivamente por uma pessoa que é completamente diferente de você. Isso é um presente. Não é um problema, isso é um presente. A mesma coisa acontece no trabalho. Então, quando você começa a colocar isso tudo em prática, é uma grande oportunidade que você tem de crescimento, porque você só vai
expandir, crescer, se você tiver contato com alguém que sabe algo ou que faz algo que você não faz. Porque se você ficar chovendo no molhado, você não vai crescer. E é essa dualidade, né? Tanto no trabalho, tanto quanto na vida pessoal, nos relacionamentos. E é bacana que você esmiuçou aquela premissa de os opostos se atraem. Isso. Né? Porque realmente, uma pessoa que é igual a mim, ela não vai me complementar. Né? E a graça, a questão ali de se ter um relacionamento, seja amizade, seja profissional, seja amoroso, é você estar ali com alguém que te complemente, que você tenha algo a aprender ali com aquela pessoa. E Pedro, você tem uma bagagem incrível, densa e grande, que isso já ficou muito nítido, né, aqui pra gente, sobre o perfil comportamental. E qual foi a transformação que você viu ali no seu processo de mentoria, que ficou muito latente, ficou muito notório essa transformação quando a pessoa descobriu o perfil comportamental e se potencializou? Conta aqui pra gente algum caso de algum mentorado seu. É a coisa mais natural de acontecer, geralmente nas mentorias ou nos treinamentos, de a pessoa ter uma crença limitante que ela não consegue ou não nasceu para fazer aquilo. E ao ter um diagnóstico de um especialista como eu, automaticamente aquilo valida e o processo acaba quebrando várias crenças, potencializando a pessoa a fazer algo que ela achou que não tinha nascido para se fazer. E um caso muito interessante é que eu conheci uma pessoa que estava em estado de pobreza quase para miséria, fiz o diagnóstico de DISC, apesar de a pessoa ter uma qualificação universitária, ter qualificações internacionais, a pessoa não conseguia passar de um teto básico financeiro. E depois que a gente fez diagnóstico, mais várias projeções, a gente conseguiu, em pouquíssimo tempo, elevar essa pessoa. Mudar de bairro, tirar da pobreza. Claro que não foi um botão que se apertou, né? É um processo, né? Mas isso depende de a pessoa entender que ela nasceu para algo, sem ser aquele motivacional, né? Mostrar fatos, mostrar dados e montar um planejamento. Com isso, essa pessoa cresceu tanto que ela virou minha sócia, entendeu? Hoje eu tenho um sócio que passou por esse processo. Antes disso, apesar de ele ter grandes graduações fora da curva, ele tinha esse problema, que ele não conseguia passar de um salário, 2, e automaticamente a vida não era muito interessante por causa disso, né? Ainda tinha que bancar a família toda. E ele vivia patinando, e vivia desmotivado, vivia puto. Então, a vida dele era mais um sofrimento e um karma do que uma dádiva, que é a vida que a gente recebeu, né? E o perfil comportamental provocou esse entendimento, que ele nasceu para ser um governador, que ele nasceu para ser alta performance e é o que ele é hoje, entendeu? Então, eu fiquei muito feliz com essa visão, esse crescimento, e isso aconteceu em várias mentorias que eu passei. Para você ver como que é poderoso, né? E o fracasso, ele deixa rastros, né? É uma frase que eu sempre gosto muito de falar. E o fracasso, ele tem um ponto ali principal que exacerba, né? Ali o fracasso, que é a autossabotagem. O perfil comportamental, ele é capaz de detectar ali os gatilhos de autossabotagem? Sim, essa pergunta bem interessante, bem profunda, né? É um perfil comportamental avançado que a gente está entrando aqui agora e faz total sentido isso que você falou. Através de você se entender, você entende que as coisas que você faz não são racionais. Olha só, o grande presente que a gente está dando nesse podcast agora. Geralmente a gente só fala nisso dentro de uma mentoria, mas já estou abrindo a caixa preta aqui para vocês. Tudo que você faz no seu mundo físico, ele começou no seu mundo mental. E seu mundo mental, seus pensamentos e sentimentos, eles estão ali num piloto automático,
mas eles têm sombras. Quais são as sombras? Tua primeira infância, tua segunda infância. Tudo que você viveu ali na sua primeira infância junto com o seu perfil comportamental vira o seu subconsciente. E aí que vem o intuitivo. Aquelas pessoas falam assim, senti algo no meu coração, senti uma percepção disso. Quase sempre, 99%. Lembrando que eu só sou intermediário de estudos de PhDs, de psicólogos, de psiquiatras, de catedráticos que fizeram vários testes, entendeu? Nada que eu estou dividindo agora da minha cabeça. Então, através desses estudos, dessas ferramentas, desses testes que foram feitos, como eu falei, em 1921. Então, olha quanto tempo que eles vêm amadurecendo essa visão de entender que cada 10 ações que você faz, 7 a 8 são ações que já foram programadas. Por isso que pobre é pobre, tem filho pobre, tem neto pobre. Por isso que rico, a mesma linha de raciocínio. São comportamentos que vêm de crenças de criação. Então, a tua criação tem uma programação, uma forma de pensar, uma forma de sentir, e tudo que você cria ao redor é para justificar aquela linha de raciocínio e que se conecta com o teu perfil comportamental. Tem perfis que são mais sentimentais, tem perfis que são mais racionais, mas até os mais racionais estão presos a essa sombra. Essa sombra que foi o ambiente que foi criado, suas crenças que surgiram junto com os valores no ambiente que foi criado, e automaticamente você toma ações, como eu falei, de cada 10 ações, 8 a 9 nesse subconsciente, entendeu? Então você passou por uma rua, você foi assaltado já 2 ou 3 vezes, teu subconsciente começa a buscar uma outra rua, sem você perceber. Por quê? Porque você sente algo negativo ali naquela rua. Você frequenta uma tribo que vira e mexe, você é chacota, que o pessoal faz bullying em você, você se sentiu mal, se sentiu excluído, se sentiu mal de qualquer forma ali, automaticamente você vai se repelir daquilo dali. E nem sempre você percebe. Você simplesmente entra num piloto automático, assim como dirigir, né? Como que funciona esse piloto automático? É tipo dirigir. No começo você não sabe dirigir, você vai fazer a aula. A aula, muitas das vezes, é difícil porque você tem que estar olhando para frente, com a mão no volante, passando a marcha, olhando o retrovisor e pisando nos movimentos certos. E aí tu fica numa tensão e tenso pra caramba. Depois de 3 meses, aquilo dali já fica fluido dentro de você. Você não precisa mais olhar para onde você vai botar o pé, você não precisa olhar para qual marcha você... A vida é muito sobre isso, o poder do hábito, entendeu? O que você faz em 2 meses para 3 vira subconsciente, entendeu? E aí, isso junto com o perfil comportamental vira teu sistema de defesa ou teu sistema de ataque, como já se diz a amígdala, né? A amígdala, que é um grão de areia que tem no cérebro, ela é programada para atacar ou para correr. Então, quando alguém puxa uma arma para você, você só vai tomar essas 2 decisões. Ou você vai correr. Correr significa o quê? Travar. Ou você vai partir para cima do cara igual um leão, entendeu? Fala, pô, ele vai me matar e eu vou tentar me proteger. Então, é muito isso que você faz no empreendedorismo, é muito isso que você faz no relacionamento, é muito isso que você faz nas amizades. E o perfil comportamental vai te dando a fotografia disso de uma forma escrita, de uma forma direcionada sobre tua potência e as possibilidades e teus pontos cegos, que estão cada vez mais te ancorando. O famoso sequestro da amígdala, isso né? mesmo. Que acontece aí com a maioria dos empreendedores. E, Pedro, diante ali do perfil comportamental, existe uma troca de perfil comportamental? Como assim essa troca de perfil comportamental? Por exemplo, eu sou estabilidade com influenciador. Tem como eu pegar características de outro perfil comportamental, como, por exemplo, eu ser mais dominante ou ser mais conformidade ali ao longo da vida? Porque você explicou agora aqui pra gente que o perfil comportamental, pelo que eu entendi, ele é moldado ali
na sua primeira e na sua segunda infância. E ali vai moldando o seu jeito que você vai levar o restante ali da sua vida. Mas tem como modificar isso ou pegar ali características, qualidades de dominante mesmo eu sendo estabilidade? Sensacional essa possibilidade e ela é real, entendeu? Apesar de você nascer já predestinado a repetir escolhas que sua mãe, seu pai, as pessoas que te criaram, você acabar reproduzindo, precisa de uma pessoa como eu, que tenha a formação analista comportamental para eu te dar a fotografia. Mas preciso também ser um treinador comportamental para eu fazer um treinamento para você ampliar a possibilidade. Foi isso indiretamente que me tirou da favela, que me tirou de comunidade, que me tirou da pobreza. Eu tinha um resultado negativo, um resultado pequeno, porque eu não me entendia, não entendia minhas possibilidades. A partir de eu ter contratado um coach, esse coach começar a fazer direcionamentos para mim, fazer mentorias, foi ampliando possibilidades indiretamente ao que eu faço hoje, né? Eu faço ali, primeiramente, através do analista comportamental, uma fotografia de quem você é nesse exato momento, qual é a sua potência e quais são os seus pontos cegos. E a gente monta um planejamento através da visão de treinador comportamental para você ampliar isso, e você pode estar desenvolvendo isso assim como eu desenvolvi muitas coisas. Eu mesmo não acreditava que eu poderia ser um protagonista a ponto de chegar num podcast e me expor, falar. Pelo contrário, eu preferia sempre ficar nos bastidores, não me expor muito. E eu mudei essa realidade, foi uma das melhores coisas que aconteceu para o meu negócio, porque quem não é visto não é lembrado, e fica muito mais fácil para você se vender, né? Maravilha. E eu, sendo de perfil comportamental e estabilidade, eu tinha muito problema com vendas. Eu não conseguia ali ter autoridade para vender o meu próprio serviço. E isso me prejudicava muito, né? E fazendo o trabalho do Pedro, eu consegui virar essa chave de estabilidade, ser mais dominante, mais influenciadora ali na hora de vender. Porque a gente pode e deve ativar ali qualidades de outros perfis, e isso é muito importante, né? Isso me ajudou, exponenciou muito ali os meus resultados. E existe aquelas pessoas que têm ali um rótulo de perfil comportamental e isso prejudica. A gente colocou aqui na mesa, jogou aqui as cartas na mesa de coisas positivas, mas também imagino que tem aí as coisas negativas. Tem ali aquela pessoa, ó, tô vivendo um rótulo que não é meu, e isso prejudica o sucesso? Acontece, é muito mais fácil do que a gente imagina, principalmente porque mais de 85% da população não tem acesso a ferramentas como essa. Por quê? Porque muitas das vezes prefere comprar um celular do que se conhecer. E aí, por não se conhecer, não consegue comprar 10 celulares, entendeu? Então, não se conhecer te propicia isso, a você comprar um celular só. E no momento que você se conhece, você pode comprar 10, 20, 30, quantos você quiser, entre várias outras coisas mais. O que acontece muito com o brasileiro, isso é uma cultura do Brasil, a gente tem muito uma síndrome de vira-lata, né? E como 90% da população, geralmente, pode-se dizer que é pobre ou está num valor abaixo de 10 mil para baixo, não consegue realizar seus grandes sonhos, seus sonhos intermediários, e fica ali vibrando, né? Ah, eu nasci pobre, vou morrer pobre, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. E por isso que eu fiz questão de falar da onde eu vim, como eu vim, que eu não nasci pronto, né? Pelo contrário, eu vim do nada, né? E eu fui me construindo. Quem nasce pronto é geladeira, é fogão. O ser humano, ele tem que entender que ele nasceu careca, pelado e sem dente. E conforme o tempo vai passando, ele vai se moldando. Ele pode ser tudo o que ele quiser, mas muitas das vezes o ambiente que a gente nasce não propicia isso, né? Muitas das vezes, quando nasce num ambiente que eu nasci de pobreza, é arrogante você desejar algo a mais, entendeu? Ah, eu quero um relógio mais caro, um tênis mais caro. Menino, você está sendo muito arrogante. Então, você acaba internalizando isso. E diferente de quando você nasce num berço abundante, num berço de possibilidades, não é só sobre dinheiro, é sobre ter pessoas para te incentivar.
entendeu? Não importa se você tem dinheiro para fazer medicina. Se teu filho falou que quer fazer medicina, motiva ele, entendeu? E quase sempre não é o que acontece. E aí acaba que cresce uma pessoa cheia de crenças limitantes, de achar que não nasceu para ser protagonista, e acha que só vai conseguir aquilo se fizer um milagre. Não, você já é um milagre. Você nasceu careca pela descendente. E você está falando, está andando, está com cabelo. Já aconteceu um milagre, mas para o milagre continuar acontecendo, você tem que procurar pessoas especialistas nisso, né? De te projetar em qual lado que você queira se projetar, tanto profissional, pessoal, relacional. E qual parte mais surpreende as pessoas no resultado do perfil comportamental? As pessoas se surpreendem muito porque elas não se conhecem. Elas têm a sensação que eu não gosto disso ou eu não quero aquilo. E quando você vê um estranho que te conhece, sei lá, há 1 dia, 2 dias, te dá um diagnóstico que realmente você é de bom e de ruim, isso realmente surpreende muitas pessoas e faz com que a pessoa realmente perceba que você é especialista e é muito bom no que você faz, porque você acertou 90% ou acertou 99%, claro, né? Nunca é perfeito, mas o nível de proximidade é muito grande, principalmente quando a pessoa que está passando pelo teste foi real com você, né? Não contou mentiras, né? Porque você precisa desse feedback, né? De você fazer uma pergunta, a pessoa te responde e ela ser o mais autêntica e mais verdadeira possível para você dar uma fotografia bem parecida com ela. E não uma caricatura, né? Que parece que é ela, mas tá meio esquisito, entendeu? Você falou sobre fotografia, Pedro, e se o perfil comportamental de fato ali fosse uma fotografia da alma profissional, o que ela revelaria ali que geralmente passa despercebido? E essa é a pergunta para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo. Então entrega aí o conteúdo, aproveita e deixa a sua mensagem para aquele empreendedor, aquele empresário que está desmotivado e que quer ali saber o seu perfil comportamental te procurar. Show! A gente nasceu para ser feliz. E Deus quer que todo mundo seja feliz. Mas só que enquanto você não se conhecer e não entender a tua potência, vai ficar quase impossível isso acontecer. Na atualidade, a gente está vivendo uma jornada e um índice muito grande de doenças emocionais. Essas doenças, a maioria dessas doenças emocionais estão vindo da falta de autoconhecimento. Então, quanto mais você se conhece, mais você se domina e mais você consegue suportar o dia a dia, porque a vida não é um bombom e nem um morango, né? Para ninguém. Tanto para quem tem muito e tanto para quem tem pouco. Tem estresse para todo mundo, tem dor para todo mundo. A diferença é, quem entender seu perfil vai conseguir suportar com paixão, com amor, com felicidade. E quem não entender isso, vai ficar patinando. Então, por você ficar patinando muito tempo, você acaba desistindo. E muitas pessoas mudam de profissão, sai da reta da felicidade, você está ali, ó, com o mapa, indo na felicidade. Você nasceu para isso. Você sente intuitivamente, caramba, eu tenho que ir naquela direção. Você nem sabe por que você está indo naquela direção, mas você continua indo. Quando você menos vê, você fala assim, pô, tô me sentindo mais feliz. Quer ver um exemplo disso? Os artistas. Às vezes o cara é figurante, às vezes o cara tá pagando para trabalhar e ele tá amarradão ali, feliz pra caramba, porque ele tá atuando, porque ele tá aprendendo, porque ele tá convivendo com pessoas que ele admirava de longe e agora ele tá próximo. E a tua felicidade é mais ou menos isso. Não é sobre o dinheiro é consequência do teu trabalho. Então, quando você tá na linha do teu sucesso, na linha da tua felicidade, é essa sensação. Eu tô aprendendo, eu tô feliz, as coisas estão se movimentando, eu só preciso ter paciência para eu chegar na estação com mais resultado. E aí uma coisa vai indo atrás da outra e o mais interessante, né? Quem tá te dizendo isso é o cara pobre, ferrado, que tinha uma mão na frente e atrás, já passou fome, já passou necessidade. E hoje a minha realidade é completamente diferente graças a visões como essa, de eu me entender, saber para que eu sou bom, para eu me colocar numa posição de ir naquela direção até aquilo dar resultado, só vou sair daqui quando der resultado. E aí, a partir do momento que você tem resultado, você fica motivado, você fica feliz, você fica excitado, você fala assim, caramba, era só isso!
Entendeu? Parece que você descobriu a pepita de ouro e nada mais é do que o seu caminho, a sua alma batendo palma internamente, porque você nasceu para isso, você nasceu para ser feliz, mas por ficar preocupado muito com o externo e não o interno, você cada vez mais vai se distanciando disso. Então, indiferente de você ser empresário, empreendedor, você nasceu para ser feliz. Esse é o caminho, e se você quer entender mais sobre como ser feliz e virar alta performance, o momento é esse, iniciar através do seu perfil comportamental, de um diagnóstico, um mapa comportamental para você crescer, e tenho certeza que depois você vai voltar ou vai me procurar para agradecer. E é o que a maioria das pessoas precisa, uma bússola, um direcionamento, e essa é uma ótima ferramenta para isso. Pedro, te agradeço por esse bate-papo, essa quantidade de informações construtivas que recebemos aqui. E você que está nos assistindo, aguarde que terá outro episódio com muito mais informações, com outro tema. Espero você no próximo episódio.